Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. E hoje quero refletir com vocês dentro do texto da Torá, em Êxodo capítulo 40, versículos 24 e 25. Diz assim: E pôs também na tenda da congregação o candelabro de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Nas últimas semanas, nós falamos muito sobre o Mishkan, sobre o tabernáculo, mas há um detalhe ali que é interessante e de extrema importância que quase nunca é mencionado. O santuário não tinha janelas. Muitos de nós temos em casa um cômodo com pouca iluminação, sem janelas. E o que acontece? Existe ali uma lâmpada que fica permanentemente acesa. Então, logo Moshe ergueu o tabernáculo, imediatamente ele colocou a menorá, que seria mantida permanentemente acesa pelos sacerdotes, com o mais puro azeite de oliva. Esse era a única fonte de luz dentro do santuário. Desde a criação do mundo, o Eterno fez distinção, ele fez separação entre essas duas forças da natureza, a luz e a escuridão. E lá em Gênesis, no capítulo 1, no começo da criação, está escrito assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. O próprio Deus criou a luz. O próprio Deus viu que a luz era boa e o próprio Deus fez separação entre a luz e as trevas. Em nosso corpo, nós temos a habilidade de nos acostumarmos com a transição entre a luz e as trevas. Podemos habitar em ambos os lugares. Transitamos ali de um ambiente escuro para um ambiente claro, e o nosso olho, ele tem essa capacidade. Possuímos em nossos olhos a pupila, que ao adentrar no ambiente escuro, ela se dilata buscando por mais luz para poder enxergar. Quanto mais escuro, mais a pupila se dilata. Mas na escuridão total não há o que fazer. Não é possível enxergar. E assim ocorre também na nossa vida. Criamos o hábito de ficar transitando entre a luz e a escuridão. Um dia somos luz, somos espirituais, cheios da presença do Eterno. No dia seguinte, habitamos as trevas, andando por caminhos tortuosos com pessoas que representam a escuridão. Quanto mais nós nos acostumarmos com a escuridão, podemos, sem perceber, entrar num ambiente de total escuridão. E aí as trevas dominam sobre a nossa vida. Assim como um ambiente físico onde não há nenhuma luz e a gente entra, a gente se sente cego, o hábito de transitar entre a luz e as trevas nos conduz a um caminho de escuridão. No mundo há essa constante luta entre a luz e as trevas. E Yeshua, lá em Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23 diz: A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? A gente tem que aprender a escolher na nossa vida se nós seremos luz ou se transitaremos entre a luz e as trevas, e aí seremos trevas. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Sejamos luz em todos os lugares, e assim como o santuário, nosso corpo seja iluminado sempre com um azeite mais puro de oliva. E o meu desejo é que em todos os dias nós tenhamos pelo menos 5 minutos para Deus. Shalom.